Bem-vindas e bem-vindos vocês que estão frequentando este encontro, que quer ouvir o reverendo doutor Mitri Raheb, que é um escritor, teólogo, pastor luterano e presidente da Dar al-Khalima Universidade. Dr. Mitri é um dos mais conhecidos teólogos hoje em dia, que representa a luta do povo palestino internacionalmente. Ele vive em Belém e fala conosco de lá. Bem-vindo, Dr. Mitri. Obrigado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos vocês, todas vocês. Eu vejo aqui alguns amigos, amigas, pessoas que eu conheço muito bem. Estou feliz de ver vocês aqui e obrigado por organizar isso. Para brasileiros e para nós palestinos é muito importante mesmo. Alguns de vocês sabem que nós viemos para o Brasil muitos anos atrás, porque nós nos sentimos que o Brasil é um continente por si próprio. Temos muitos amigos e amigas, e já lá nós sentimos que o sionismo cristão estava crescendo muito no Brasil, o que estava nos afetando muito. E na verdade, estávamos planejando de vir em 2024 novamente para o Brasil, e eu estaria em contato nessa ocasião com todos vocês no que diz respeito a essa visita. Isso seria um prazer. Espero que nós possamos estar todas no mesmo lugar para participar desse processo de construção, uma perspectiva teológica diferente nas nossas igrejas. Ótimo. Essa guerra que agora estourou, nós nos mobilizamos para parar a máquina de propaganda que apoia a narrativa de Israel no contexto das igrejas brasileiras e na sociedade. Assim, o Conselho Nacional de Igrejas do Brasil, junto com o Centro de Estudos Bíblicos, as Igrejas Cristãs pela Palestina Livre e a Diocese Anglicana do Sudoeste, decidiu dar a voz a líderes palestinos. E você, Mitra, está abrindo essa iniciativa hoje. E quando nós nos preparamos para essa conversa, eu gostaria de convidar a Giovanna Butelli, que vai nos falar um poema. Meu nome é Giovanna Butelli, sou parte da Federação de Estudantes Cristãos. Eu gostaria de ler um poema para vocês que nós escrevemos, que é um pedido, um clamor de paz pela Palestina. Pela paz eu declaro, com nossas cabeças voltadas para o céu e nossos pés fincados no chão e no chão de uma terra roubada, terra tirada de nós, de norte a sul. A terra jorra sangue, sangue de injustiça, de opressão, de silenciamento e abandono. E afinal, fomos e ainda somos forjados sobre os massacres, mas não estamos sós. Do sol ao norte, nós nos reconhecemos como irmãs, um povo sem pernas, mas que caminha, capazes de andar sozinhos, mas em comunhão, andar a melhor. Que nossos passos sejam de justiça, nos lembrando diariamente que nossa força é ancestral, e assim seguimos, até que a libertação dos povos não seja utopia. Nós vivemos pela reconciliação. Eu não serei livre até você ser livre. Eu sou porque nós somos Ubuntu. Mitri, muitas pessoas em todo o mundo e aqui no Brasil estão denunciando esta guerra como um genocídio do povo palestino. Nós gostaríamos de começar perguntando a você, pedindo a você para nos falar sobre como vocês estão vivendo aí neste momento e o que permanece da vida das comunidades cristãs palestinas. Muito obrigado. E essa talvez a hora de começar com o PowerPoint. E então nós podemos nos engajar com questões e podemos começar com as suas questões e as outras que vierem.
Vocês sabem, agora eu acabei, na verdade, uma aula na Universidade de Harvard sobre sionismo cristão. Então, eu estou ensinando por 2 horas agora sobre isso e agora esta esta conversa. Mas vou começar com a situação geral para dar um sentimento de o que está acontecendo. Se você vive em Belém, que é na Cisjordânia, e não em Gaza, todas as nossas cidades estão sitiadas, como vocês podem ver aqui. Os israelenses colocaram bloqueios nas estradas e nós não podemos nos mover das nossas cidades. Isso não é apenas para Belém, mas para todos os palestinos, todas as cidades palestinas, que como como as universidades afetam o nosso trabalho, porque não podem vir para a universidade. Então temos isso na Cisjordânia, soldados judeus entrando nas nossas cidades e detendo pessoas palestinas, aqui vocês podem ver. É assim como uma coisa diária, cotidiana. Uma foto que vocês veem, os soldados israelenses em Belém, numa rua, com palestinos detidos e os olhos vendados. E vocês sabem que o problema é que também, agora, dentro de Israel, é proibido ver qualquer coisa, dizer qualquer coisa contra a guerra, mesmo uma postagem no Facebook, é um crime. E eles podem colocá-lo na prisão. Então, aqui, por exemplo, nós temos à direita uma famosa palestina cantora que mora em Israel. Ela colocou, na verdade, um verso do Alcorão, que apenas Deus pode dar a vitória, e ela foi detida por vários dias por causa disso, e pagou uma multa. E na esquerda você pode ver a doutora, uma cristã armênia, que ensina na Universidade Hebraica, e ela foi obrigada pelo presidente da universidade a pedir demissão, porque ela é contra a guerra. Isso, isso durante foi compartilhado no webinar de Harvard. Isso são os estudantes, é uma estudante Shams, como dissemos, nós estávamos online ensinando, e isso, ela foi tirada essa foto enquanto ela estava na aula. Ela é uma estudante. Enquanto estava na aula, os soldados israelenses vieram e aprenderam a ela e a irmã por um post no Facebook que ela tinha contra a guerra em Gaza. E isso foi gravado no Zoom. Então, ela foi libertada depois de pagar $3.000. E isso perdeu seu computador, iPad, câmera e tudo foi confiscado. Eles nunca devolveram a ela. Então, isso é na Cisjordânia. Então, para que vocês saibam que também na Cisjordânia a situação não está nada estável. E se olhamos para Gaza, então a visão é mais de 11 mil pessoas mortas, assassinadas, 28 mil feridas, 70% deles eram crianças, mulheres e pessoas idosas. 31 mesquitas e 2 propriedades da igreja. 50% das unidades de moradia em Gaza foram destruídas. Há em Gaza 50 mil mulheres grávidas. Imagina grávida num contexto de bombardeio assim, em volta de você. O que aconteceria com você? 16 dos 35 hospitais, aqui nesse slide vocês veem, na verdade, são mais de 30% dos hospitais estão fora de serviço de funcionamento. 178 instituições educacionais tornaram-se alvo. Hoje, na verdade, uma escola grande tornou-se alvo e muitas pessoas mortas.
quase 3 mil pessoas ainda estão desaparecidas embaixo das pedras, dentre elas 1.270 crianças. É aqui a imagem de como Gaza era e como ela é agora. Você pode ver que não estão mirando no Hamas, eles estão, na verdade, limpando a cidade inteira. Então, vocês podem ver a diferença entre a esquerda e a direita antes e depois. E os bombardeios aéreos continuam enquanto a gente fala aqui. Nada será deixado em pé em Gaza. Aqui mais uma foto que vocês podem ver. Os blocos completos foram destruídos. E assim são as imagens diárias que você vê nas vizinhanças, nos bairros de Gaza. Nós temos em Gaza um centro de formação na nossa universidade. Nós temos funcionários e estudantes, e aqui vocês veem uma funcionária, Rana, ela é a diretora do nosso centro de programa em Gaza, que cumpriu, ela é uma artista reconhecida na Palestina, e, desculpe, então, aqui vocês podem ver alguns dos posts que a Rana tem no Facebook dela. Isso 3 semanas atrás, porque eles cortaram a internet e não tem mais internet agora. Então, para dar um sentimento do que as pessoas sentem, sono interrompida, nós dificilmente dormimos, meia hora de sonho e já estamos acordados. Estamos com fome o tempo inteiro, não sabemos por quê. Nós estamos antecipando avisos de evacuação o tempo inteiro. Depois de cada bombardeio e tremor de terra embaixo dos nossos pés, nós chacoalhamos e caímos. Não tem eletricidade, internet, eu me conecto dificilmente com um servidor de internet muito ruim. Rimos e nós choramos e clamamos com nossas crianças. Nós temos medo e não podemos nos esconder. Nós tentamos não ver todas as fotos e imagens para permanecer fortes e resilientes. A última coisa, quando eu escuto o som dos mísseis vindo de uma distância, eu fico assustada. Meu marido me diz que quando eu escuto isso, significa que não está indo na nossa direção, porque quando vier na nossa direção vai ser muito tarde para escutar. Isso são tudo frases que me fizeram chorar. Ela continua, a internet está conectada agora. Eu vou tentar responder as suas mensagens. Nós estamos mais ou menos bem. Esse é o visão da janela que nós temos a cada 10, 15 minutos um bombardeio. Nós sufocamos de medo e do cheiro de fumaça de bombardeio. Ela mora na cidade de Gaza, mas com toda a destruição, ela também evacuou com sua família. Na verdade, evacuou e foi para o sul, e agora ela está sem lugar para morar. É uma família sem lugar, desenraizada do seu lugar. Nós temos aqui uma artista, muitas artistas, essa é uma delas, e Ban, essa é uma pintura dela, é uma outra artista que temos bom relacionamento com ela, foi morta um bombardeio aéreo, tinha 2 crianças, vocês veem elas aqui, e o marido e também e a família inteira foi atingida na sua casa enquanto dormiam. Então, os israelitas dizem que estavam procurando atingir Hamas, mas vocês podem ver que não é esse o caso. Outro que nós perdemos também, vocês podem ver aqui, é Muhammad. Ele era um artista que fazia performances. Ele era voluntário com a gente e programa de criança, essa é uma das fotos dos nossos programas. De fato, ele foi morto num bombardeio aéreo com
que quando atingiu o Hospital Batista, em Gaza, foi o primeiro hospital a ser alvo de bombardeio, enquanto ele estava ensinando crianças a música One Piece, Uma Paz. Ele e todas as crianças foram mortos naquele bombardeio. Um dia antes desse bombardeio, a Al Jazeera fez, na verdade, um segmento sobre ele na sua programação, e nós vemos as crianças e o som da paz que ele estava ensinando, que foi morto num bombardeio diário. A terceira artista que perdemos é Halima. Ela fez esse mural no nosso centro em Gaza. Vocês veem ela é uma pintou essa jornalista famosa e foi assassinada por um atirador. Ela ali está ajudando nossas crianças, e essas fotos foram tiradas no programa com as crianças depois da última guerra em Gaza, em 2 anos atrás. Então, as crianças foram traumatizadas naquela guerra. Então, nós queríamos trazer alguma cura, mas a traumatização não tem nada comparável com o que está acontecendo de traumatização na experiência desta guerra agora. É muito feia a guerra. Essa é a face de Gaza que eu gostaria que as pessoas vissem. Isso porque os israelenses demonizam-nos como palestinos e como habitantes de Gaza, mas esse é o povo de Gaza. E como vocês sabem, temos cristãos e cristãs em casa, menos de 1.000 cristãos hoje, infelizmente. A, a Igreja Ortodoxa Grega em Gaza tornou-se alvo também. Aqui vocês veem ela embaixo, nessa foto abaixo, como que ela se tornou destroços puros. E tinha 50 cristãos dentro daquela sala, encontrando refúgio, porque acharam que a igreja seria o lugar mais seguro. E 20 cristãos, na verdade, morreram nesse bombardeio, que aconteceu no dia 14. E, não, 14 ficaram machucados. 4 dias atrás, o organista da Igreja Católica Romana, você sabe, havia um teto, um lugar para 1 ou 2 pessoas. Ele estava indo, foi ver se a sua casa ainda estava de pé, e um atirador israelense atirou nela, e ela atirou no pé dela, ela não podia mais caminhar, ninguém pôde ajudá-la. Então, ela ficou sangrando por 3 dias até morrer na beira da estrada. E apenas ontem à noite, alguns homens jovens puderam cuidar dela e enterrá-la na missa muçulmana. Esses são os cristãos que foram assassinados, alguns deles, 2 irmãs, vocês podem ver aqui, cristãs da nossa igreja. E também essas outras aqui, as crianças. Essa família inteira, foram 9 pessoas mortas naquele tiroteio, naquele bombardeio. E aqui nós temos a celebração do funeral. É assim que, como as pessoas estão sendo enterradas em Gaza, em plásticos, em sacolas plásticas, porque não tem mais caixões disponíveis. Então, quando nós olhamos tudo isso, nós perguntamos, como é possível uma coisa dessa no século XXI? Como é possível? Vocês sabem, aprendemos a lição de outras guerras. Nós não aprendemos nada, na verdade, por 2 razões. Primeiro, a comunidade internacional, o que nós chamamos de império, continua providenciando Israel com o hardware, o material. Os aviões que estão bombardeando Gaza agora, os tanques, a munição, etc. Isso é o que capacita o genocídio em Gaza.
Mas mais importante que o hardware, que o material é o software, é o e que é providenciado às vezes por seminários cristãos, por sionistas cristãos, os grupos que apoiam o Estado de Israel cegamente, e como você sabe, muitos deles são, infelizmente, também no Brasil. Deixa eu falar rapidamente alguns dos elementos desse software, dessas ideias. O sionismo cristão, como você sabe, muitos começaram como um projeto imperial do Império Britânico. O sionismo cristão precede o judaísmo, o sionismo judaico. Então, tem aqui racismo contra palestinos, porque são árabes, são maioria muçulmanos, e por isso promove a guerra contra nós. Mas então você tem a teologia pós-holocausto, a teologia liberal, por exemplo, e a maioria delas são estudantes de Karl Barth. É uma diferente lente ou seleção dos sionismo cristão. Não tem muito no Brasil, mas é especialmente muito existente, muito preponderante na Alemanha. E aqui eu trago um dos estudantes norte-americanos do Karl Barth. Olha que ele diz: o papel da igreja cristã é estender a revelação de Deus de Israel e o trabalho de cura de Deus através de Israel às nações. O cristianismo deveria fazer isso, não apenas pregando o evangelho às nações, mas também rendendo serviço ao povo de Israel. Esse serviço toma forma externa e interna. Externamente, a igreja cristã precisa tornar-se a extensão da Liga Antidifamatória, combatendo o antissemitismo entre os gentios. Também toma a forma de defesa do Estado de Israel, levantando recursos financeiros para a defesa de Israel e defendendo o Estado de Israel contra a calúnia anti-sionista. Todo criticismo ao Estado de Israel, seja baseado na alegada injustiça aos palestinos ou os clamores de que Israel é injusta com os povos do terceiro mundo, são simples mentiras. E esse é o tarefa da Igreja Cristã, de combater todas essas mentiras contra Israel que estão sendo ensinadas e defender o governo do Estado de Israel. Então, vocês escutam políticos nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha que defendem esse tipo de postura. Mas também temos americanos, o cristianismo nacionalista americano, como eles chamam, porque os Estados Unidos é um estado colonial, assim como o Israel. E isso que está fazendo a guerra em Gaza possível. E temos o acordo ecumênico também. Isso é algo que está cunhado, foi cunhado pela o Mark Ellis, o teólogo da libertação, há um acordo ecumênico entre as igrejas principais, as igrejas tradicionais e o judaísmo, que têm o acordo de não criticar Israel, e os judeus não criticam os cristãos pelo que fizeram no Holocausto. E isso é o que vemos também hoje na Guerra de Gaza. Infelizmente, muitas igrejas estão em silêncio. Então, temos também, claro, o turismo. Temos o turismo, que dizem para vocês que é um grande problema no Brasil, porque vocês têm esses sionistas cristãos que têm todas essas agências turísticas que trazem 5.000 pessoas para cá ao mesmo tempo e vão pelas ruas de Jerusalém e cantam glória ao rei de Israel, pensando em Netanyahu e não Jesus. Eles estiveram aqui quando a guerra começou, na festa do tabernáculo. Eles eram um grupo enorme do Brasil. E tinham camisetas com a bandeira de Israel na camiseta. Isso é o turismo da terra não santa. E tem também o orientalismo, é claro que nós falamos como que o Ocidente olha para o Oriente Médio como algo fraco e
e como uma região que precisa ser subjugada e colonizada. E, claro, por último, não menos importante, temos a mídia, o jeito que descreve os árabes, o jeito que descreve os palestinos. Um amigo meu escreveu esse livro chamado os, Os Árabes Realmente Ruins. Ele viu mais de 1.000 filmes e vendo como que falam dos árabes de forma negativa. E o judeu é sempre o cara engraçado e legal. E isso tudo precisa ser reformulado. Não é um conflito que existe em Gaza. Não é uma crise humanitária. E não começou no 7 de outubro. É uma longa história e tem causas, raízes. E a Israel deveria não monopolizar o sofrimento e a vitimização de defender-se a si mesmo ou de ter reparação. Gaza é uma prova de que isso não está certo. Temos que ter o direito de defender-se, eles dizem, e nós também temos o direito de nos defender como palestinos. E Israel já teve tantas reparações, enquanto as pessoas indígenas do nosso lugar aqui nunca se tornaram, assim como os indígenas brasileiros e sul-africanos, nunca tiveram a reparação verdadeira. E é por isso que eu falo disso nesse último livro que eu escrevi, Decolonizando a Palestina, a Bíblia, a Terra e o Povo. E esse aqui é o que a gente chama de o colonialismo judeu. Os colonos, eu vou pular isso aqui pela questão do tempo, para entender que a linguagem que está sendo utilizada, a forma como isso está sendo utilizado pelos israelenses, os políticos. Aqui nós temos limpem as suas famílias, as suas mães e as suas crianças. Esses animais não deveriam ser permitidos a continuar vivendo em Gaza. Esse é um veterano do exército de Israel. Se ele dissesse isso em qualquer outro país, ele deveria abdicar do seu cargo por racismo, mas esse é um discurso extremamente espalhado em Israel. Não haverá eletricidade, não haverá comida, combustível, tudo está fechado. E estamos lutando contra pessoas, animais, e não estamos agindo de acordo com o que eles são. Ou esse ministro de Israel, ministro da cultura, imaginem isso. Ele disse: uma das opções de Israel é jogar uma bomba nuclear em Gaza e os palestinos podem ir para a Irlanda ou para os desertos. Qualquer pessoa levantando a bandeira palestina não deveria continuar vivendo na face da terra. Isso ele falou alguns dias atrás. E vocês sabem, a coisa que Israel está irritada com ele, não porque ele quer jogar uma bomba lá, mas por outras razões. Primeiro, Israel está negando ter bombas nucleares todo esse tempo. Agora, um ministro está dizendo: joguem a bomba neles. E a segunda questão é que se você jogar uma bomba agora em Gaza, vocês têm 250 israelenses lá, e eles jogariam bomba em cima de israelenses judeus vivendo lá. E também porque Gaza é muito próxima a Israel, e também uma bomba atômica teria efeito neles, israelenses. Assim eles pensam. E também tem o que eles chamam de o Joshua Factor, o fator Joshua. Esses políticos de Israel, hoje, eles acham que eles são o mundo, o Josué moderno. Eles tiram tudo do livro de Josué. O primeiro-ministro Netanyahu citou uma referência bíblica a Amalek no contexto da destruição do Hamas, e para erradicar este mal do nosso mundo. E, na verdade, esse texto de 1 Samuel 15, verso 3, onde Deus está dizendo para Saul ir e matar Amalek, matar mulheres,
pessoas idosas, crianças, gados, árvores, tudo está eles estão baseados nisso na guerra que estão lutando contra nós em Gaza. Então, realmente, as ideias, o software dessa teologia e mantém esse império junto e provê esse poder que eles necessitam. Isso irmãs e irmãos, é a hora de quebrar esse software e destruir essa teologia. Nós precisamos fazer isso. E obrigado por esse encontro, eu arranjar esse encontro, é exatamente o que nós estamos fazendo agora para desconstruir isso, para parar com isso. E agora olhamos quero ouvir as perguntas de vocês. Muito obrigado. Mitri, você tocou muitas das questões que nós temos, que nós pensamos, na verdade. Isso é maravilhoso. Obrigado, muito obrigado. Mas em Brasil nós temos tá bom? Claro que a propaganda pró-Israel está produzindo notícias o tempo inteiro, e uma das informações, ou não informações, mas notícias que estão espalhadas aqui, é que Israel se organiza como um Estado em 1948, depois da proposta das Nações Unidas, em 1947, e Palestina. Por quê? Por que que a Palestina não foi estabelecida como Estado também, assim como o Estado de Israel? Então, isso, os israelenses dizem que é, eles não quiseram organizar um Estado palestino. Por favor, nos diga o que aconteceu, por que que o Palestine didn't organize itself as a state following the proposal, the resolution 181, a proposição 181 das Nações Unidas de 1947. Por quê? Então, eu vou contar para você por quê. Porque os palestinos não estavam felizes com com a divisão da Palestina. Primeiro, porque Palestina sempre foi uma sociedade diversa e pluralista. Então, nós temos todos esses judeus na Palestina, e isso nunca foi um problema. O problema veio quando os judeus vieram como colonizadores que queriam substituir. Se vocês olharem para a divisão, o plano de divisão das Nações Unidas, ele dá à população judaica, que ainda era uma minoria na Terra, deram 54% da terra. E os palestinos, que eram a maioria, foi dada 46%. Os palestinos pensaram que isso não era justo. Se vocês querem compreender isto, se você sabe a história, conhecem a história do rei Salomão, com duas mulheres vieram a ele, cada uma clamando que, vocês sabem, isso é o meu filho, e aquela uma que, na verdade, disse que podia partir o homem, o menino, em dois, para dar metade para cada uma, e a mãe verdadeira foi contra isso, porque isso realmente dividir a Palestina e criando um sectarismo, um monorreligiosa, monocultural, uma sociedade sectarista. Palestinos eram contra isso e mudaram, às vezes, a mentalidade durante o tempo, mas com o Estado colonial, com a mentalidade desse colonialismo, assim, nós éramos contra essa mentalidade e vemos isso claramente hoje também em Gaza.
Excelente exemplo que você traz para nós. Sim, ajuda a clarificar. Maravilhoso. E, então, eu quer dizer, sabemos sobre a longa história do conflito e guerras, e a região, na região, e os assentamentos acontecendo desde 1948, a ocupação de Israel no território da Palestina, mas em 1993 teve um acordo assinado em Oslo, que você sabe, eh, por que aquilo não funcionou. Por que o acordo de Oslo não funcionou? Por muitas razões. Uma, porque eu acho que Israel nunca teve a intenção de comprometer-se, de estabelecer um compromisso. Os israelenses, quer dizer, os palestinos foram ingênuos, um pouco ingênuos. Pensavam que no final da rua nós teríamos um Estado palestino. E os políticos disseram que o final da rua seria um lugar auto-administrado, tipo um autônomo, mas sem dentes nele. Eles chamaram isso de autoridade palestina. A autoridade palestina foi dada, não, nenhuma autoridade foi dada. E isso tornou-se administrador de lixo, controlando escolas e hospitais, porque custavam muito para Israel continuar administrando, e assegurando que pacificaria os palestinos, que não haveria resistência. Então, a segunda razão é que, vocês sabem, Rabin foi morto por um judeu, né, terrorista colonialista, e o Hamas começou a explodir ônibus nas ruas em Tel Aviv, e aí Netanyahu veio ao poder. E com Netanyahu é um dos estudantes de Butens que acreditava que não há lugar entre do Mediterrâneo e a Jordânia que não seja para judeus. Então tem que se livrar dos palestinos em várias diferentes formas e tornando sua vida tão miserável que eles queiram fugir, se nós não pudermos matá-los por ataques aéreos como estão acontecendo agora. Então, nós temos essa injustiça, essa guerra absurda acontecendo agora. A mídia, como você disse, no mundo inteiro diz que o ponto é que levantamos aqui é que na guerra agora que é relativo a 7 de outubro, aos ataques de Hamas, e o que o Hamas, para você, o que representa o Hamas para você como um palestino? É um grupo terrorista? É um grupo político? É um grupo de resistência contra o império? O que simboliza para você? Então, primeiro, Hamas não criou o conflito criou Hamas. E isso é algo muito importante. E Hamas tornou-se forte porque Israel não deu à autoridade palestina nenhuma concessão, nada. Eles mantiveram os assentamentos, etc. E as pessoas então começaram a pensar, sabe, essa autoridade palestina realmente não está fazendo nada demais. E então a terceira coisa é
Vocês sabem que as notícias e as fotos vindas de Gaza, as imagens vindas de Gaza, e tem uma frase lá que diz, que eles continuam dizendo, quando há um ataque aéreo, eles resgatam um corpo, eles dizem, o Senhor é meu. Na verdade, os salmos, eles são todos muçulmanos, os do Hamas, mas eles dizem assim, agora eu estou procurando a palavra em inglês aqui, eu não estou lembrando. Que significa, basicamente, que quando você vive como um palestino, você sente que a lei internacional não se aplica para você, que a lei humanitária internacional não vale para você, que autodefesa não serve para você, não se aplica para você. E tudo que você faz, se você for pela paz, eles não te dão nada. E se você for pela resistência armada, você sabe, eles matam você. E eles veem isso, esses padrões duplos do Ocidente, eles veem o Ocidente na Ucrânia, porque se comporta de uma maneira e dizem temos que ajudar os ucranianos porque estão ocupados pela Rússia. E mesmo a igreja na Alemanha estava a favor de enviar tanques para a Ucrânia. E a mesma igreja, o mesmo bispo que disse na televisão alemã que era favorável de enviar tanques para a Ucrânia, ele veio para nós e pediu para que nós façamos resistência não violenta. Agora, me dá uma pausa. Eu sou a favor da resistência não violência a vida toda. Mas você não pode dizer algumas pessoas dar tanques às pessoas porque elas têm olhos azuis e cabelo loiro e dizer para você que você não pode defender a si mesmo. Se você vê esses padrões duplos e se sente abandonado pela comunidade internacional, se você vê todos os direitos humanos que são desenvolvidos na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, que são realmente pensados para os europeus brancos. Então, não tem mais ninguém para a gente procurar ajuda senão em Deus. Então, Deus torna-se o seu último refúgio. E se você é familiarizada com Bonhoeffer, que ele também via Deus como o último refúgio, ele era crítico disso, na verdade, porque ele disse que nós não queremos que Deus seja o último refúgio. Então, o que Hamas faz, quando se trata da questão de Hamas, é um partido político, é um partido político palestino, que, na verdade, originalmente foi implementando a lei, e teve confiança do povo para implementar a lei de resistência não armada. E, com o tempo, eles se tornaram interessados nisso. Teologicamente, eu acho, eu tenho meus problemas com todos os, todos os grupos que misturam nacionalismo religioso. Tenho problema com todos os grupos que misturam nacionalismo religioso. Mas, então, no final do dia, eu acho que o que Hamas agora revelou é algo muito importante. Duas coisas. Uma é que não há não há não há não há solução armada para esse conflito. E Israel pensou que através das armas e através do poder militar eles poderiam resolver a questão. Isso se demonstrou ser uma falácia. A ideologia de Netanyahu de colonialismo
de ocupação, as pessoas jovens que nunca foram criadas como militares nos Estados Unidos ou na Europa, vieram para cá para esse maquinário de guerra por muitos tempos. A segunda coisa que eles mostraram é que porque Netanyahu, a política dele é ver a questão palestina como uma questão marginal. Eu vou lá fazer paz com os sheiks na região do Golfo e passar pelo lado da questão palestina. Hoje, todos eles mesmos dizem que sem resolver a questão palestina não haverá paz na região, porque afetará o Egito, isso afeta a Jordânia, isso afeta o Líbano, isso afeta, eu digo, todo lugar. E então, nesse sentido, na verdade, o que aconteceu no 7 de outubro é algo que traz um marco importante para os historiadores no futuro. Vai mudar muitas coisas depois disso. Agora, nós estamos contra ter alvos civis. Independente se são judeus, muçulmanos, cristãos, civis são civis e têm que ser protegidos pela lei internacional humanitária e não podemos abrir mão disso. O Hamas, então, violou isso e nós não gostamos disso. Quando Israel viola isso, diariamente faz, com o genocídio em Gaza, isso precisa ser... nós precisamos falar sobre isso. Não temos mais algumas reflexões e questões aqui no nosso chat, e uma delas vem do Bispo Francisco. Não sei se você quer fazer essa pergunta, Francisco, ou quer que eu faça essa pergunta. Ok. Então, você sabe, nós estamos equalizando aqui, igualando. Francisco, quer falar? Boa tarde. My name is Francisco. I'm an Anglican meu nome é bishop in Francisco, Santa Maria. sou bispo anglicano em Santa Maria. And I would like Eu to put gostaria the question de colocar a questão that is que é before this crisis, antes humanitarian dessa crisis, crise humanitária, how can we como accept que nós poderíamos aceitar a passividade a of passividade our Christian traditions nas that nossas are tradições cristãs associated que são with the associadas com imperialism and has no prophetic e não voices tem vozes against proféticas contra genocide. o genocídio. I'm really Eu sou astonished realmente with this. embasbacado com isso. The church in A US, igreja the church nos in Estados Canada, Unidos, the a igreja no church, Canadá, the church in a igreja UK, the no Reino church Unido, in Germany, a igreja the church in na Europe, Alemanha, na Europa, all of them with todas such kind of com esse discourse tipo de that is discurso que Hamas is a terrorist está dizendo group. que Hamas é um grupo terrorista. Israel is Israel exaggerating the está answer. exagerando. The question is not A that. questão não é The essa. question is A questão é human rights direitos and humanos genocide. So e we must genocídio. be prophetic. Então precisamos ser Just proféticos. this question. Apenas How essa can we questão. do Como that? podemos fazer isso? Isso realmente é uma pergunta muito importante e, você sabe, escrevemos uma carta, não sei se vocês viram isso,
realmente endereçando líderes das igrejas no Ocidente e suas igrejas e suas teologias, e como que suas teologias estão sendo utilizadas contra o nosso povo e habilitando, capacitando o genocídio. Igreja profética sempre foi a minoria, infelizmente. E você sabe, olha, se você vive na Alemanha, se você é um teólogo alemão, eles adoram Bonhoeffer. Mas Bonhoeffer foi profético no seu tempo, porque ele viu o mal do nazismo alemão e quis arriscar a sua vida para para resistir. Então, eles gostam de falar sobre ele e imprimir os seus livros, mas quem deles realmente entende o que o Bonhoeffer significaria para esse contexto, porque se ele estivesse vivendo hoje, ele seria contra o que Israel está fazendo e contra o que a igreja alemã está fazendo. Eu digo para você, para te mostrar como é bizarro isso, que há uma palavra de oração, provavelmente vocês tenham visto aqui no Brasil, não sei se fizeram isso, vem da Palestina, uma liturgia organizada. Agora, os alemães, uma da mulher do comitê de oração, ela disse, não, nós não vamos fazer isso, essa liturgia vindo da Palestina, porque isso é uma liturgia terrorista. Eu disse assim, que ela é uma liturgia que chama para a gente se amar uns aos outros. E o que eles fizeram? Eles estão escrevendo uma oração pelos cristãos palestinos, representando os cristãos palestinos. Então, mesmo para os cristãos palestinos, na Alemanha não há voz, porque eles pensam que, como alemães, eles sabem melhor como pensar sobre todas as questões. E nós temos, vocês podem sentir que eu estou irritado, brabo com tudo isso, porque isso é o que a igreja está usando, deveria estar usando o seu chamado profético para isso, e está, na verdade, habilitando, capacitando o império. Temos muitas perguntas. Altman, você está aí? Sim, yes, é um prazer, Dmitry. Então, muito bom escutar você, mesmo no meio de tanta dor. Minha solidariedade com você. E eu chamo aqui lembro estar com a Federação Luterana Mundial em Belém e muitas emoções. Uma que nós tivemos, uma devocional junto ao muro. Eu lembro disso. E uma das coisas, desenhos do muro que me impactaram muito era de uma criança com um balão nas suas mãos, sobre a sua cabeça, puxando por um fio, e isso veio com uma imagem tão poderosa do desejo por liberdade do balão que leva a criança para o outro lado do muro que está dividindo as pessoas. Então, isso apenas para compartilhar nesse momento que eu tenho prazer de escutar a você, toda a emoção que eu tenho sobre 20 anos atrás. Muitas das esperanças que nós temos mantido se foram. E eu agora gostaria de perguntar a você sobre sobre a questão dos dois estados, que foi sempre, para muitas de nós, se bem, teria sido uma possibilidade para os povos, para as duas nações soberanas,
em segurança e vivendo em paz uma com a outra. E hoje as suas vozes falam de dois estados que não está, que hoje falavam ontem sobre isso. E hoje, devido a tantos assentamentos e colônias ocidentais na terra da Cisjordânia, não é mais possível agora. É verdade que não é mais possível, e se for verdade, qual outra alternativas nós temos para esperança e para lutar por? Sim, obrigado, muito bom ver você aqui. Obrigado por essa questão. Você sabe, eu gostaria de... É muito tarde para solução dos dois estados. Infelizmente, também é muito cedo ainda para uma solução de um estado. Muito tarde e muito cedo. Esse é o limbo, se chama apartheid. Isso é realmente o que nós estamos vivendo agora. Então, algumas vezes, você sabe, temos palestinos debatendo dois estados, um estado. E vamos, na verdade, falar sobre apartheid, porque para que o apartheid seja desmantelado, porque tudo tudo além disso é que nós estamos decepcionando a nós mesmos. Veja, os Estados Unidos, a Alemanha, a Europa, não fazem nada desde 93 até agora para realizar a solução dos dois estados, uma realidade. Estão apenas pagando, fazendo de conta. Por que estão agora falando de dois estados? Porque eles não querem mencionar a palavra apartheid, e para rejeitar isso para uma solução de dois estados. E também não querem desafiar Israel a um estado único. Se você me perguntar qual é que é minha solução favorita, para mim, a diversidade é importante, e ainda assim eu entendo que cada um dos povos precisa espaço para a sua própria identidade para se desenvolver. Então, com o modelo suíço, por exemplo, pode ser um bom modelo. Como o queijo suíço, que agora está acontecendo em Israel, e os palestinos estão sendo empurrados para os buracos. Essa metáfora do queijo. Mas o que eu penso aqui é que nós tenhamos um Estado federal, com cantões, e cada cantão tenha a sua própria tradição, e mesmo língua e identidade, que seja uma identidade que cubra todas as pessoas. Esse seria o melhor cenário que eu colocaria na mesa. Mas a mentalidade ocidental isso é uma mentalidade sectária. Ela quer separar tudo e por etnia, por raça, por religião, porque é uma mentalidade ocidental sectária. E a nossa região, chamada Oriente Médio, sempre viveu em sociedades pluralistas com muitas religiões e denominações, uma igreja única que está dando salvação para todo mundo, não há outra opção. Obrigado. Muito obrigado. Nós ainda temos 3 mais perguntas aqui no nosso chat. Eu não sei como está o teu tempo, Mitri, porque você disse mais ou menos 45 minutos e já estamos com 1 hora agora. Talvez outros 6 minutos, porque eu tenho outros com a Alemanha. Então, eu vim de Harvard, Brasil, e a próxima é com a Alemanha. Ok. Vamos ficar juntos aqui e eu vou responder a vocês. Sim, acho que há do
da Federação Árabe Palestina do Brasil, que nós poderíamos dizer assim. Ele diz, jogando pela do, está falando sobre a eu perdi a pergunta um pouco. Acho que aqui posso recomendar para os outros. Uma é chamada A Política da Perseguição, Oriente Médio e Cristãos e o Império, e outra é No Olho do Furacão, que também aconteceu no século XXI. Eu acho que Israel, na verdade, neste ano, os ataques judeus dos colonos terroristas em igrejas, quadriplicou o ataque a igrejas por colonos terroristas judeus. Eles agora atacaram o quarteirão, o bairro armênio em Jerusalém. Para a mentalidade israelense, eles gostariam de ver a Palestina sem os cristãos. O que soa louco para nós, porque você vai pensar que eles deveriam amar, são cristãos que devem amar e paz e tudo mais, mas se nós não estivéssemos aqui, seria fácil para eles de marcar o que está acontecendo na Palestina como uma guerra religiosa entre judeus e muçulmanos. E a islamofobia do Ocidente seria usada para isso. Nós estamos aqui para assegurar que, na verdade, isso não é um conflito religioso, é um conflito político por terra, que significa que nós não condenados à eternidade a isso, mas não é possível para um grupo ter todo o bolo e comer sozinho. Então, isso. Ali está a pergunta em português que eu perdi, pessoal. Nós temos um comentário da Romy Benck, nossa anfitriã aqui, a secretária-geral do nosso Conselho Nacional de Igrejas. Ela diz que nós temos que reler a Bíblia. Nós temos que repensar as noções da terra prometida, povo escolhido, para ter uma mais diversificada, uma teologia mais diversa, mais diversificada no contexto das igrejas cristãs. Então, há algumas questões também que diz respeito à tua segurança. Você está falando com a gente. Desculpa, você quer comentar? Não, eu concordo com a Romy completamente. E isso é, na verdade, o meu livro eu faço marketing para os meus livros, me desculpem. Esse livro sobre decolonizando a Palestina, que eu falei, ser escolhido e a terra prometida são as coisas que devem ser desconstruídas. E talvez tenha uma casa de publicação das igrejas que possa traduzir o livro e publicar. Acho que isso seria muito útil, seria muito prático. Seria ótimo. Do que diz respeito à minha segurança, sim, porque você estava falando dos riscos. E como está você? É arriscado e por isso muitos pastores e teólogos não estão falando nesse momento. E eu estou assim, tipo, indo de um Zoom para o outro.
Novamente, voltando para Bonhoeffer, há vezes, há momentos em que, se nós não falarmos, se nós não levantarmos a voz, perdemos a credibilidade por tudo que escrevemos e pregamos. E espero que eu continue seguro e oro por isso, mas vocês sabem, não há segurança na terra em que nós vivemos, infelizmente, e, e uma voz cristã palestina é agora muito mais necessária do que nunca. E assim, assim como tanto quanto Deus puder me dar esse poder, me carregar nisso, eu levantarei a minha voz do nosso povo e da igreja aqui. Eu farei isso com alegria. Mas, por favor, continuem orando por nós e eu espero ver muitos de vocês no próximo ano. Nossa ideia, na verdade, é vir para uma semana e talvez um pouco mais e, e estar em 4 diferentes cidades, porque o Brasil é tão grande, é um continente em si, e tem o sul, e no norte, e no centro do país, e no nordeste, e cada lugar fazer um workshop de um dia em cada lugar. E 2 colegas meus vão comigo. Esse é o planejamento que temos. Temos uma data já, mas eu esqueci qual é agora. Acho que era em final de maio ou junho, que nós falaram que era um bom tempo. Eu estarei em contato com você sobre tudo. Nós temos tempo para trabalhar ainda nisso. Esperamos que isso aconteça. Obrigado realmente por arranjar esse encontro e ver muitos bons amigos, e vocês nos dão muito ânimo quando escutamos vocês também. Acreditem em mim. Essa esperança que vocês nos dão nessa situação, vocês são uma grande fonte de esperança para nós. Mitri, nós nós temos ainda uma pergunta para você. Não podemos deixar você ir. Você não está, não deu ainda. A última pergunta: como que nós podemos ajudar vocês do Brasil, da nossa organizações religiosas, organizações não governamentais, são tantas pessoas representadas aqui. Vocês têm expectativas ou perguntas para nós? Acho que falamos muito sobre oração é importante, defesa dos direitos é importante, mas também protestos são importantes, manifestações públicas são importantes. Eu publiquei um pequeno artigo quando Israel atingiu o nosso povo, e eu liguei para eles, estavam chorando. Falei para a assistente católica dizendo: nós estamos orando para vocês. E ela me falou: pare de orar, parem de orar, porque precisamos de ação. Deus quer fazer alguma coisa, mas nós estamos parados no seu caminho. E nós precisamos fazer alguma coisa. E quando eu vejo a manifestação que no Reino Unido, em Washington, D.C., eu sinto realmente a humanidade ainda está lá. Ainda está aí a humanidade. Talvez falando sobre traduzir um dos livros, um dos últimos livros, isso poderia ser uma grande ajuda para lidar com teólogos e seminários. E talvez a última coisa é criar uma diferente modelo de turismo religioso do Brasil para a Palestina. E isso eu acho que nós talvez podemos trabalhar juntos daqui para frente. Mas isso são apenas algumas ideias que vêm à minha mente agora. Ok. Então, agora vamos deixar você ir. Muito obrigado, Mitri. E seja seguro de que nós estaremos orando e nos manifestando e indo para as ruas, e mesmo que joguem bombas na gente aqui no Brasil, é o que às vezes acontece.
você pode contar conosco. Nós somos irmãos e irmãs de vocês e estamos juntos com vocês. Obrigado.